Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Para provar a divindade de Jesus, é comum citar afirmações diretas, como, por exemplo, o primeiro versículo do Evangelho de João, uma abordagem perfeitamente válida. João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E depois ele identifica que o Verbo é Jesus Cristo. Uma outra abordagem que pode nos surpreender pela riqueza do ensinamento é a comparação de afirmações do Antigo Testamento sobre o Senhor com o ensinamento do Novo Testamento sobre Jesus. Um dos livros do Antigo Testamento que ajuda nesse estudo é a mensagem do profeta Isaías. Atributos e obras de Deus, inclusive coisas que somente Deus faz, se encontram no Novo Testamento como qualidades e realizações de Jesus. Vamos pensar em alguns exemplos para reforçar a nossa confiança na doutrina da divindade de Jesus. Eu quero citar 6 pontos específicos baseados em Isaías, mas que observamos que se aplicam a Jesus no Novo Testamento. Primeiro, sua palavra dura para sempre. Essa afirmação em Isaías 40, versículo 8, faz parte de uma descrição impressionante da superioridade de Deus a qualquer Deus inventado por seres humanos. No Novo Testamento, Pedro cita esse trecho e diz que a palavra que dura para sempre é a mensagem do Evangelho, ou seja, a palavra de Jesus. Isso encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25. O próprio Jesus disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A sua palavra dura para sempre. A segunda afirmação, ele criou todas as coisas. O Senhor defende sua posição como o único verdadeiro Deus, com afirmações do seu poder como Criador do universo. Isaías, capítulo 40, versículos 26 e 28, capítulo 44, versículo 24. O Novo Testamento claramente atribui a obra da criação a Jesus, que estava com o Pai e o Espírito Santo no princípio. Diz João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa verdade importante se encontra também em outros textos do Novo Testamento. Colossenses 1, versículo 16 e 17, e Hebreus capítulo 1, versículo 2. Então Jesus também criou todas as coisas. A terceira afirmação é que ele é o único Salvador. Deus foi taxativo ao dizer, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, versículo 11. Aqui, como em milhares de textos do Antigo Testamento, muitos tradutores apresentam o nome Senhor em maiúsculas para mostrar que se trata do nome exclusivo de Deus. Esse nome vem de 4 letras no hebraico, YHWH, também traduzido Yahweh, Jeová, Javé, etc. E no Novo Testamento? Atos 4, versículo 12 afirma que Jesus é o único Salvador. Como também Romanos 3, 24, Gálatas 3, 13 a 14, Efésios 1, versículo 7. Por que afirma que Jesus é o único Salvador? Porque ele é Deus. Ele é Yahweh, ou Jeová. A quarta afirmação que encontramos em Isaías é que ele é o primeiro e último. Isaías 44, versículo 6 diz, assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Essa linguagem exclusiva descreve Yahweh, Jeová, Javé, no Antigo Testamento, e identifica Jesus Cristo no Novo Testamento. O apóstolo João descreve seu encontro com Jesus e diz,
Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, versículos 17 e 18. E no final do mesmo livro, capítulo 22, versículo 13, Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A quinta evidência é que ele é o marido do povo redimido. No Antigo Testamento, Deus usa a figura do casamento para descrever sua comunhão com seu povo. Diz Isaías 54, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o Santo Redentor, marido do povo. A mesma figura se encontra frequentemente no Novo Testamento, mas sempre falando de Jesus nessa posição de noivo ou marido do povo de Deus. Pode ler 2 Coríntios 11, versículo 2, Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 32, Apocalipse 19, versículo 7, ou capítulo 21, versículo 2. Jesus nessa posição de noivo ou de marido. E a sexta prova, ele castiga em chamas de fogo. Muitos textos no Antigo Testamento falam da ira divina ao castigar pessoas, cidades e nações por sua rebeldia contra o Criador. Isaías 66 diz: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros de guerra como uma tempestade, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Com ênfase no Novo Testamento, no papel de Jesus como Salvador, é fácil quase esquecer desse aspecto do seu trabalho. Mas Paulo disse que Jesus viria com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 a 8. Jesus demonstra os atributos de Deus, porque Ele é Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.